Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma vez mais, estamos aqui para comentarmos a lição da nossa revista da Escola Dominical. E nesse segundo trimestre, que o tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema de hoje é a lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Baseado também na carta aos Efésios, o textuário nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. A verdade prática: ao morrer no Calvário, na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo de número 14 ao versículo de número 19, que nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Versículo 17 diz: e vindo ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos para um hino da nossa harpa cristã e logo em seguida nós voltaremos para o comentário, a explanação desta lição deste dia. Amém? Um abraço, Deus continue abençoando os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Voltamos em seguida com o comentário da nossa revista. Segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a ti, Jesus. Ó, traz-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as ondas caem na negrura, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém, Jesus. Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. De regresso, nós estamos aqui para comentarmos a nossa lição de número 7, que é Cristo é a nossa reconciliação com Deus, falando da obra maravilhosa que Cristo realizou, aproximando os judeus e gentios, aproximando-nos
aos pactos das promessas, aproximando-nos às misericórdias de Deus, ao tempo da graça, e a principal obra, reconciliar-nos com o Senhor, né? Conforme diz a palavra que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, o comentarista ele nos coloca aqui. Na lição anterior, estudamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu: estávamos sem Deus, afastados das promessas da cidadania de Israel e sem paz no mundo, conforme diz a palavra do Senhor. Mas agora, né, o versículo de número 13, né, mas agora, indica que há um novo tempo em que Cristo fez a obra maravilhosa, matando as inimizades, derrubando a parede de separação entre judeus e gentios, conforme também diz a palavra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a salvação passou agora a todos os homens, né? Não há mais gregos nem gentios, todos agora somos um em Cristo Jesus. O versículo 13 diz: vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos o desdobramento desta mudança. Temos aqui o ponto de número 1, o tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que Cristo fez para dar fim a este litígio entre os homens. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com a muralha do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio. Dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Inclusive nós encontramos um texto das Sagradas Escrituras lá no livro de Atos, no capítulo número 21, versículo número 28 ao 30, né, que buscaram Paulo, né, que estava dentro do templo, e acreditaram que Paulo Trófimo, um amigo que eles haviam visto andando com ele em Jerusalém. E a causa disso, os judeus se levantaram, né, e fizeram uma sedição tremenda a prender a Paulo por aquela situação. Tanto era o ódio dos judeus, né, a discriminação que havia entre judeus e gentios, né, que eles não permitiam que os gentios entrassem no templo, né? Havia ali todo um ritualismo para que isso acontecesse, principalmente entre os judeus, e os gentios, de maneira alguma, era permitido entrar-lhes neste templo. Mas Cristo veio fazendo e desfazendo essa barreira de separação. Nós vamos ler a palavra do Senhor lá no livro de Atos, no capítulo de número 21, os versículos de número 27 adiante, no 28 adiante, que diz assim: clamando, homens israelitas, acudi, este homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, contra este lugar, e ademais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque antes tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Inclusive foi até um pensamento que eles acreditaram que ele havia introduzido a Trófimo ali no templo. E a causa disso arrastaram a Paulo, né, para logo fecharem as portas daquele templo. Quanta discriminação e quanto exclusivismo, né, se considerava os judeus, como dizendo assim, ele dizia: Deus é só para nós, né? Nós somos os únicos, os demais não têm oportunidade, os demais não são dos pactos da aliança, então é só para nós. E Deus mostrou a sua graça e misericórdia para com todos os homens, através da morte e do sacrifício de Cristo Jesus. O subtópico do número 1 diz assim: a derrubada da parede de separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação, que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14, diz aqui: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede de separação entre Deus e os homens e também entre judeus e gentios. Tanto que foi tão difícil para os judeus, até mesmo os próprios apóstolos, né? Depois que Jesus ressuscitou, ordenou para que eles saíssem a evangelização das nações, mas eles não queriam sair, eles queriam ficar ali em Jerusalém, eles acreditavam ainda que certas coisas tinham... E a Bíblia diz que Deus até permitiu, né, haver uma perseguição para que a igreja, né, pudesse se mover e sair para outras partes, levando o evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que onde eles passavam, o Senhor ia confirmando os sinais com prodígios e também com milagres.
O subtópico do ponto 1 diz assim, o ponto 3, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartita da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permanece em vigor e como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, como sacrifícios, comidas e bebida, dias de festa, lua novas e dias de repouso. Inclusive, são tais coisas que Paulo chegou a dizer que quando estamos em Cristo já não é necessária a observância de tais dias, que era uma observância apenas para os judeus, né? Conforme ele exorta ali aos Gálatas que estavam deixando a fé e voltando aos ritos judaicos. E Paulo teve que dizer, dar-lhes um puxãozinho de orelha, dizendo, Gálatas insensato, quem vos introduziu, ou quem vos ensinou, né, a deixar os retos caminhos de Deus e a voltar, né, aos ritos, e a voltar às tradições, guardar dias de festa, luas novas, dia de repouso. Então, em outras palavras, morreria Cristo em vão se fosse novamente estarmos debaixo da lei. Mas graças seja dadas a Deus que muitos deles chegaram ao conhecimento para não voltar a esses ritos, principalmente não impor isso sobre os gentios que haviam aceitado a Jesus e haviam crido em Cristo pela fé e haviam recebido a salvação pela graça. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios. Em outras palavras, se os gentios não fizessem tais ritos, ou tais práticas, né, eles não consideravam eles como parte da cidadania de Israel, nem como salvos. E razão essa porque Paulo tem que levantar-se e defender essa fé. Inclusive, houve até um concílio, né, em Jerusalém, conforme a palavra nos avisa de que Paulo chega a defender, né, aos gentios e todos aqueles que recebem a Jesus por fé, que não era necessário voltar a praticar os ritos judaicos, né? Inclusive, hoje, em algumas certas instituições neoliberais, estão por aí querendo praticar os ritos judaicos, né? Luas novas, trombetas e soprar chifres e tantas coisas que, na verdade, é da cultura judaica e nós somos gentios, somos salvos por graça. Há promessa, sim, para Israel. Romanos capítulo 11 fala que há uma redenção geral para Israel, mas na frente toda Israel será salva. Mas agora a salvação passou a todos os homens. E isso não mediante os ritos judaicos, isso não mediante as práticas judaicas que a lei assim exigia, mas pela fé no sacrifício que fez Jesus na cruz do Calvário por nós. Cristo é a nossa paz, Cristo nos reconciliou com Deus. O ponto 4 do primeiro tópico diz a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividem judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, não vim para revogar a lei, mas para cumprir, visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus capítulo 7, versículo 27, nos confirma essa verdade. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Em outra palavra, Cristo foi o nosso cordeiro perfeito, Cristo foi o nosso sacrifício perfeito, já não carneiros, já não touros, já não animais, já não aves, porque Cristo foi o nosso cordeiro pascual, ele foi o nosso sacrifício perfeito. Tanto que quando João Batista avistou a Cristo, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já não há necessidade de muitos sacerdotes oferecendo os ritos e práticas judaicas para redimir o povo, como aconteceu na antiga aliança. Nós fizemos agora nós temos em Cristo só um único sacrifício que ele fez por si e por toda a humanidade. Fez pelo povo judeu, mas também fez pelos gentios, né? Tanto que agora ele mesmo foi o sacrifício, né? Cristo foi o cordeiro, Cristo foi o sacrifício, ele também foi o sacerdote que nos reconciliou com Deus. Não como os outros sacerdotes que passava um, vinha outro, não. Cristo foi o sacerdote eterno, conforme nos diz Hebreu, o sacerdote perfeito que nos abriu o véu, que nos abriu as portas eternas para termos comunhão com Deus. O ponto de número 2, o tópico número 2, nos diz, pela paz
Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 17, nós lemos aqui: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Aqueles que estavam perto, com certeza ali os judeus e toda aquela geração, e a nós que estávamos longe, né? Fomos também alcançados pelo Senhor, conforme a palavra de Deus, que o evangelho seria pregado em todo o mundo, a todas as nações. Ele deixou lá a grande comissão em Mateus 28, e este evangelho chegou até nós, que estávamos longe, né? Aqueles que em outro tempo estávamos em trevas, estávamos sem Cristo, mas fomos alcançados pela sua misericórdia e pela sua graça. O ponto de número 1 do tópico 2 diz: o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Atos 24, 2, 3, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, 1 de Reis 4, 24, e de uma qualidade espiritual, Gálatas 5, 22. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Estávamos antes, Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, que éramos inimigos de Cristo, éramos inimigos de Deus, né? Mas agora fomos reconciliados, fomos aproximados como filhos amados de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Que maravilha aquilo que fez por nós Jesus na cruz do Calvário, nos trazendo para esta graça, nos trazendo para a paz que só está em Deus, a paz que só está em Cristo, nos reconciliando com o Senhor. Colossenses 1, versículo 20, confirma também: Cristo é a nossa paz, né? O ponto 2 do tópico número 2 diz: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica no conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14 e 23, nós vamos ler para confirmar. Amados irmãos, se há algo que é mais precioso do que o ouro, mais preciosa do que qualquer coisa, é a paz, né? A paz que vem de Deus, não a paz que o mundo dá, porque essa paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é momentânea e ela é temporária, né? Mas Jesus tem a verdadeira paz para nos dar, a paz que está nele, né? Por isso você não pode obter a paz sendo um religioso. Você não pode obter a paz dentro de uma tradição. A paz verdadeira, ela está em Cristo. Fala de um relacionamento com Deus, né? Ele é a nossa paz. Jesus disse: vinde a mim, né, todos aqueles que estão oprimidos, cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, encontrai descanso para a vossa alma. Jesus é o descanso, Jesus é a nossa paz. Se há algo que nós necessitamos neste tempo, né, quando o mundo vive agitado, o mundo vive martirizado por tantas coisas, assustado, atemorizado por tantas más notícias, nós necessitamos saber que em Cristo nós podemos desfrutar de paz. E que é paz, pastor? Paz nem sempre quer dizer ausência de problemas. Você pode estar em meio da tempestade, em meio da dificuldade, mas pode desfrutar da paz de Deus. A crítica, a calúnia, a difamação não vai tirar a sua paz se você tem Cristo na sua vida, se você tem Deus na sua vida, se você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então não deixe que o mundo te acuse, não deixe que o mundo te perturbe com as suas notícias e nem daquilo que falam de você. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. E por isso é importante nós termos paz com Deus. Não nos preocupamos do julgamento dos homens e das pessoas. Importante que nós saibamos quem somos em Cristo Jesus. Não temamos o julgamento dos homens, mas sim o julgamento de Deus.
Porque tem pessoas que estão preocupadas com o julgamento dos homens e não estão cuidando do julgamento de Deus. Devemos ter o temor, sim, do julgamento de Deus e não do julgamento dos homens. Então, aqui a palavra nos diz claramente, João, capítulo número 14, versículo de número 23, é uma palavra maravilhosa, já conhecida do povo de Deus, mas está escrito assim. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Em outras palavras, cristianismo, eu sempre costumo dizer aos irmãos que não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. Cristianismo fala de comunhão com o Senhor. Não é estar dentro de uma igreja e voltar e ser a mesma pessoa lá fora. Não, você é alguém em Cristo, você tem uma nova criatura em Cristo Jesus, e aonde quer que você se encontre, aí está um pedacinho do céu. Aonde quer que você encontre, aí está Deus, Porque onde está um crente, está a luz, está a paz, e Jesus prometeu estar conosco todos os dias, não apenas quando estamos na igreja, não apenas quando estamos orando, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Aonde estivermos, os olhos de Deus estão sobre nossas vidas. Jesus disse aqui: quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Versículo 27, olha aqui o que está escrito na palavra. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que maravilha, A paz de Cristo você pode desfrutá-la com a vida de comunhão com Ele. Não importa a tempestade, que diz o Salmo 46, os montes se trasladam aos meios dos mares, A notícia, a bolsa subiu, o dólar caiu ou subiu, não te afetará a tua paz. A tua confiança tem que estar em Deus. Mas além desta vida terrenal, você tem que estar, a Bíblia diz que lá em Gênesis, que o Espírito de Deus, irmão, quando a terra estava ainda em um caos, estava desordenada e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Você está um pouquinho mais acima, você está um pouquinho mais alto do que os vendavais que estarão passando aqui embaixo. As notícias, as devastações, a violência e tanta coisa que está acontecendo. Mas em Cristo nós podemos desfrutar de paz, em Cristo nós podemos viver, porque a vida cristã é um estilo de vida, diário com o Senhor, E isso resulta de paz em nosso coração. Jesus disse que o jugo dele não é pesado, o jugo dele não é difícil, O jugo de Jesus é leve. Então, se estamos em Cristo, nós desfrutaremos a paz que vem de Deus. O tópico número 3, do ponto 2, diz: a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era Cristo. Por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Romanos capítulo 2, versículo 11, Gálatas 3 e 28. Em outras palavras, irmãos, Cristo nos nivela todos. Não há grandes nem pequenos, ricos nem pobres, sábios nem ignorantes, brancos nem pretos, feios nem bonitos. Em Cristo somos um só povo. Que maravilha aquilo que Deus fez, porque isso é somente o Deus, fazer com que eu ame meu irmão lá da outra nação, lá do outro estado, lá do outro país, lá da outra rua, não importa, ele é meu irmão em Cristo, e isso põe-nos em um só povo, em unidade, porque é o Espírito que nos une. Como alguém costuma dizer por aí, que nós somos de diferentes mães, mas de um só Pai, Nós somos irmãos, por isso a Bíblia diz que Cristo nos reconciliou com Deus, Deus tem muitos filhos, Somos descendentes de Abraão e com certeza em Deus, Deus tem muitos filhos. Eu e você somos filhos a partir do momento que nós recebemos a Jesus como Salvador.
somos parte da grande família de Deus. Não importa aonde você chegar, a igreja que você entrar, você tem ali pessoas que amam a Deus também, você tem irmãos e irmãs ali, né? O parentesco de sangue é importante, com certeza, mas na vida cristã, o parentesco espiritual também tem um eterno peso de glória. Aqui nos diz a palavra, Romanos capítulo número 11, Gálatas 3, 28, confirmando que Cristo reconciliou-nos com o Pai e aboliu as paredes de inimizades, né? Aboliu as separações. Às vezes nós criamos, mas o desejo de Deus é que possamos viver como um corpo, em unidade, amando-nos, respeitando-nos mutuamente, que possamos realmente ser cidadãos do céu e membros da família de Deus. O ponto 3 diz, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Sabemos que um corpo ele tem muitos membros, né? Mas todos são importantes, não há um mais e outro menos, e isso nos faz ser igreja, né? Um corpo em Cristo Jesus. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre os homens e Deus, bem como entre os homens. Essa dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos fala sobre isso, né? Cristo foi humilhado, né? Ser crucificado em uma cruz já era um ato terrivelmente humilhante, né? E Jesus fez isso, era uma tortura romana. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo de ossos nas pontas, né? Foi aquilo que aconteceu com Jesus, quando praticamente os ossos da sua carne ficaram expostos de tanto açoite, de tanto chicote, por mim e por você. Ele pagou o preço para nos reconciliar com Deus. Ele nos comprou para Deus, né? Pois a Bíblia diz lá em Isaías que os nossos atos de justiça eram como trapos de imundícia diante de Deus, para dar-nos a justificação, para dar-nos a salvação. Mas agora sim, reconciliados com Deus por meio de Cristo, né? Cristo pagou o preço para nos levar ao Pai. Cristo é o nosso libertador, é o nosso salvador, conforme está escrito na palavra de Deus. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução, né? Foi isso que aconteceu com Cristo. Ele levou a sua própria cruz, né? Ninguém foi levar a cruz por ele. Ele levou, e ele não esperou nem sequer ninguém vir colocar a cruz no ombro dele. Aquilo que você tem que saber, sabe que é você que tem que fazer, faça. Não espera ninguém lhe mandar, né? Não espere ninguém lhe mandar você orar, nem ler a Bíblia, nem evangelizar, nem fazer a obra de Deus. Você tem a responsabilidade pelo mandato do Senhor. Aqui diz que Jesus pegou a sua cruz e ele levou até o Gólgota, né, para ele depois o crucificarem naquela cruz. E assim cumprir a sua missão de reconciliar-nos com o Pai. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Que missão há de Cristo, né? Ele veio dar a sua vida. Ele veio morrer. Qual foi a missão de Cristo? Foi morrer, né? Muitos para conquistar matam os outros, né? Jesus, ao contrário, para conquistar, ele deu a sua vida, ele morreu. Os grandes libertadores desse mundo, para conquistar, eles têm que matar os outros, né? Eles têm que subjugar as nações, matando, destruindo para conquistar. Cristo, ao contrário, ele deu a sua vida, ele morreu para conquistar. É muito importante tomarmos em conta isso, que é importante entender aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele foi o líder por excelência, ele conquistou esse lugar, ele conquistou esse amor, ele conquistou esse espaço, dando a sua vida. Por isso a Bíblia diz que nós o amamos, mas primeiro ele nos amou. Ele nos amou primeiro. O ponto número 2 do tópico 3 diz: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e a sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz,
A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 20, a Bíblia nos diz que o Senhor nos reconciliou com Deus. Cristo Jesus estava na cruz e a Bíblia disse que ele se fez homem, fez carne e ele habitou entre nós. E ele foi pendurado no madeiro entre o céu e a terra, fazendo ali a reconciliação entre o homem e Deus. E não somente isso, a Bíblia diz que também o Senhor nos outorgou este ministério. Qual ministério, pastor? O ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores em cadeias em nome de Cristo Jesus, como se Deus rogasse por meio de nós, os rogamos reconciliar-os com Deus. Você também é um embaixador do céu. Você que tem a Cristo na sua vida, você tem as chaves de autoridade para reconciliar os homens com Deus. Aquele ministério que Jesus fez, ele deixou para você fazer. Ele abriu a porta principal, nos deu essa autoridade de reconciliar os homens com ele ou com o Pai novamente. Reconciliados na cruz em um corpo. Aqui nós vemos as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Colossenses capítulo 12, versículo 13 e 14. Eu creio importante nós lermos essa palavra. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Vemos o que está escrito. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou aquele preço do nosso pecado, ele tomou sobre si, e tudo aquilo que estava contrário a nós, todas as nossas dívidas, o Senhor pagou, cravando na cruz. E ao fazer isso, o versículo 15 diz que ele despojou os principados e potestade e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Então agora diz a Bíblia que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda conforme a carne, mas conforme o Espírito. Há um parênteses aí, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que não anda conforme a carne, ou seja, quem está na carne não pode agradar a Deus, amados, porque assim nos diz a palavra do Senhor, a importância de caminhar em novidade de vida. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, E a família de Deus é grande, Ela está aqui no Brasil, em todos os estados, E não importa o estado que você é, ela está passando as fronteiras pelos países da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, tudo. Ela vai lá para o continente norte-americano, vai estar por Canadá, vai estar lá pela Ásia, os chineses, os japoneses, vai estar pelo continente africano, os 51 países. Há uma grande família de Deus em toda a terra. Por isso, a palavra nos diz que breve, irmãos, Apocalipse 7:9 nos fala que de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e nações, estaremos diante de Deus, adorando ao Cordeiro, adorando a Cristo Jesus. Para concluirmos, nós vamos ler o tópico relacionado à conclusão, nos diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei e da cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz, conquistando no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus a partir dela. Formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Que bom que você é membro da família de Deus, que você é membro do corpo de Cristo. Deus olha duas classes de pessoas sobre essa terra. Deus olha os seus filhos, os salvos e os não salvos. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele vê essas duas classes de pessoas. O Senhor olha com o seu olhar espiritual. A diferença entre cristianismo e religião é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Há muita gente religiosa e há muitas religiões no mundo, mas a diferença verdadeira do verdadeiro cristianismo
é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não existe cristianismo, existe apenas religião. Assim que o Senhor nos outorgou o seu Espírito Santo, que vive em nós, é o selo de Deus, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 13, quando cremos nele, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Você tem a revista, se você não tem, passa aqui na igreja, está à disposição a sua revista de escola dominical, e você possa acompanhar aí no conforto do seu lar, da sua casa, e continuar, conforme diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, antes bem, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, Deus em Cristo nos abençoe. Ficamos com o último hino da nossa harpa cristã. Amém? Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça se elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou